Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a essa mais uma live do Caminho de Luz. Com grande alegria recebemos vocês e recebemos também o nosso convidado aqui, Rafael Siqueira, que está nos abrilhantando hoje, né, vindo diretamente lá do Rio. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso amigo. Como nós já deixamos aí na divulgação, nasceu em Itaperuna e reside atualmente em Niterói, no Rio de Janeiro. Tem a honra de frequentar a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, casa fundada por Raul Teixeira, nosso amigo, que estaria aqui, inclusive, viu, Rafael? Ele estaria conosco aqui esse ano, era a previsão, né, em novembro, mas devido a tudo que aconteceu, esse plano não foi possível, mas se Deus quiser, um outro momento ele estará conosco. Conheceu e passou a estudar a doutrina aos 18 anos, em 1998, e no ano de 2008 também passou a atuar no campo da exposição doutrinária. É advogado e estudante de psicologia e vai falar para nós sobre um tema tão especial: Jesus, a luz do mundo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Muito boa noite, Márcio. Amigos que nos ouvem pelas redes sociais, amigos do Caminho de Luz. E eu agora faço uma ponte Niterói, Sociedade Espírita Fraternidade, Grupo Caminho de Luz. E igualmente abraço a cada um de vocês. Eu gostaria de abraçá-los fisicamente, mas na impossibilidade de fazê-lo, nós nos abraçamos pelas redes virtuais, que é uma bênção que Deus nos possibilita nesses dias de hoje. Vamos iniciar, então, por fazer a nossa prece. Amigo e mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, te buscamos uma vez mais, neste mês do Natal, para nos conectarmos a ti, para rogar que nos ampare, que nos abençoe e que nos mantenha em sua paz. Só temos a te agradecer, mestre amado, por todas as bênçãos recebidas, pela bênção deste ano que passou. Quando muitos, Senhor, só veem problemas, nós vemos possibilidades de crescimento. Quando muitos, Senhor, trazem na boca as reclamações, nós trazemos os agradecimentos, porque testamos a nossa fidelidade a Ti. Nós pedimos que abençoe a cada um dos nossos familiares, abençoe os nossos amigos, abençoe todos aqueles cujos nomes perpassam as nossas mentes. Sê conosco na noite de hoje. Nos envolve através dos benfeitores espirituais que já circundam os nossos passos. Inspira-nos para que possamos falar do Teu Evangelho sob a ótica da veneranda doutrina espírita. Guarda os amigos do Grupo Espírita Caminho de Luz. Guarda todos aqueles que nos acompanham pelas vias do YouTube e das demais redes sociais. Guarda o nosso Brasil, guarda o nosso mundo, guarda todos os que sofrem e dá-nos a tua paz. Por ocasião dos festejos do teu natalício, permita-nos, ó Mestre, conectarmos-nos a ti e nos fazermos pessoas melhores, pessoas que trabalham no bem, pessoas que se esforçam por ser mais afáveis, mais caridosas, e que se esmeram no exercício da transformação moral. Muito obrigado por tudo. Sê com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, agora você fica com a palavra, eu fico nos bastidores, depois voltamos para quando tivermos aí perguntas. Eu espero que nós tenhamos a participação do público para voltarmos aí e termos essa dinâmica ainda maior. Uma boa palestra para você. Muito obrigado. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas foram as palavras do Mestre Jesus nas anotações de João, capítulo 8, versículo 12. E com certeza, quando Jesus nos falou desta maneira, ele estava nos deixando uma grande esperança. Ele estava nos dizendo que quem estivesse com ele não andaria nas trevas, não teria as dores, as preocupações,
É bem certo que nós temos os nossos problemas, mas com Jesus nós teríamos o alívio, nós teríamos o descanso, nós teríamos a certeza de que uma rota segura nós angariaríamos pelos caminhos da eternidade, mas, sobretudo, que Ele estaria a todo instante com cada um de nós, secundando os nossos esforços, socorrendo-nos em nossos problemas e sendo aquele que caminha junto de cada um de nós. Hoje o mundo se apresenta com tantas dificuldades, se apresenta com tantas dores, se apresenta num momento que nós podemos dizer assim, ciclópico, porque olhamos pelas televisões, olhamos pelos noticiários, olhamos ao nosso redor e parece que os problemas avultam, parece que os sofrimentos, parecem que as dificuldades nunca tiveram num patamar tão alto. Mas, ao mesmo tempo que vislumbramos essas dificuldades, nós temos a certeza que temos o farol de Jesus. Nós temos a luz do seu coração amoroso irradiando a sua presença para cada um de nós. O benfeitor Camilo, que é o benfeitor de nossa casa, o guia de José Raul Teixeira, costuma nos dizer que Jesus é a divina estrela que vai iluminando os caminhos da nossa existência. E quem com ele anda não terá a escuridão, não terá as trevas, mas terá a luz da vida. Fazendo uma ponte das anotações do Evangelho de João, lá em 8, capítulo 12, com a doutrina espírita, nós podemos mergulhar naquela questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para nos ser guia e nos ser modelo? E a resposta, a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Ou seja, Jesus é a nossa luz, mas Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. E observemos o que quer dizer cada palavra. Porque se Jesus é o nosso modelo, é para nós copiarmos Jesus. Se Jesus é o nosso guia, é para nós seguirmos Jesus. Estamos uma vez mais no mês de dezembro, mês do seu natalício. E ainda observamos muitas pessoas que não compreenderam o sentido do Natal, que esperam o Natal chegar e nas mentes já vêm as indagações. O que eu vou ganhar de presente? Quando que vai ser a festa do amigo oculto? O que será que eu vou pedir e eu vou dar de presente? Mas Natal não é a festa tão somente da troca dos presentes. E começamos igualmente a pensar na ceia faustosa da noite do dia 24 para o dia 25. E pensamos no Chester, no peru, nas rabanadas, nos panetones. Mas Natal não é apenas a festa das comilanças, das bebedeiras. Natal é a festa de pensarmos no aniversariante, naquele que se fez luz nos nossos passos para que nós pudéssemos segui-lo. Natal é o momento de nós pensarmos nas nossas vidas, fazermos uma retrospectiva dos nossos passos e, mirando no exemplo de Jesus, perguntarmos: onde eu posso me modificar? Onde eu posso me fazer uma pessoa melhor? Onde eu posso agir na minha vida de acordo com o Evangelho de Jesus? Então, que nós possamos aproveitar dessa luz, porque quem tem essa luz não anda em trevas, e por ocasião do Natal, ressignificar os nossos passos. Este, com certeza, foi um ano difícil. Foi um ano de muitos aprendizados, mas Jesus esteve com cada um de nós em todos os momentos. Jesus vem iluminando os nossos passos, iluminando as nossas vidas. Nós é que muitas vezes não o percebemos, mas ele está do nosso lado. E nós queremos lembrar duas personagens evangélicas, as quais igualmente foram iluminadas pelo Verbo de Jesus, pela sua presença, e se fizeram homens novos, se fizeram baluartes da fé. Porque o evangelista Lucas, lá no capítulo 18, ele nos narra que quando Jesus, nas suas andanças, nas suas peregrinações, junto com seus 12 apóstolos, estava por adentrar numa cidade chamada Jericó. Para alguns, a cidade mais antiga do mundo. Dizem os estudiosos que era uma cidade
devotada ao comércio, uma cidade onde havia uma grande aglomeração de pessoas e uma cidade onde Jesus esteve muitas vezes. E naquela ocasião, quando ele começa a adentrar, havia um cego. O nome dele era Bartimeu. Bar quer dizer filho, ou seja, filho de Timeu. E sabendo que um certo profeta nazareno estaria em Jericó naquele dia, ele se exalta, ele se alegra, e percebendo que o forasteiro já estava andando, ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os que estavam perto dele meio que diziam assim: homem, fecha a tua boca, para de gritar. E ele gritava mais alto: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo aquele berro, aquela gritaria, aproxima-se de Bartimeu e começa a conversar com ele, perguntando inicialmente: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: mestre, que eu veja. E Jesus, no mesmo instante: que seja feita conforme a tua vontade. E Bartimeu, abrindo os seus olhos, ele recupera a visão e começa a ver. Ao que Jesus lhe diz: meu amigo, a tua fé te curou. Então Jesus foi a luz da vida de Bartimeu. Jesus propiciou que o homem que não enxergasse pudesse enxergar. E aproveitando-se do simbolismo desse encontro de Jesus, que nós possamos mirar nos nossos dias de hoje e igualmente pensar: quantas são as vezes que nós andamos pelo mundo enceguecidos? Enceguecidos pelo nosso orgulho, enceguecidos pelo nosso egoísmo, enceguecidos por achar que nós somos melhores que as outras pessoas, que as nossas coisas são mais importantes, enceguecidos por achar que aquilo que é material e igualmente transitório é o que eu tenho de mais valoroso, mas bastou um pequeno vírus, invisível a olho humano, para que nós pudéssemos redimensionar a nossa existência, reformular os nossos pensamentos e, igualmente, pedir a Jesus a afeição daquele cego de Jericó. Jesus, que eu veja, filho de Davi, que nós possamos enxergar. Então é Natal. Que nós, naquela prece, naquela oração natalina, possamos: ó Jesus, permita que eu possa ver, que eu possa ver as coisas do Espírito, que eu possa enxergar a tua proposta nas nossas vidas. Permita, ó Mestre, que eu aprenda a amar mais, a reclamar menos e a estar onde os meus braços podem trabalhar, onde as minhas possibilidades podem servir, porque assim estaremos vivendo o Natal. Porque o Natal não é apenas aquele momento onde nós nos reunimos para trocar presentes, para as comilanças de sempre. E, gente, nada contra comer o panetone, comer a rabanada, eu também gosto, mas sem nos esquecermos do que estamos comemorando. E conta igualmente o evangelista Lucas que, entrando na cidade de Jericó, havia ali um cobrador de impostos chamado Zaqueu. E conforme o estereótipo daquele homem, ele era baixinho. E por que eu estou dizendo da estatura dele? Porque onde Jesus estava, se aglomeravam muitas pessoas, porque todos queriam tocá-lo, todos queriam conversar com ele. Quem sabe Jesus devolveria a visão, Jesus tiraria a lepra, a hanseníase, Jesus recobraria a rigidez, a saúde orgânica e outros milagres que todos esperavam. Mas Zaqueu, como era pequenininho, no meio da multidão, não conseguiria estar perto de Jesus. Ele resolve se utilizar de uma estratégia, porque na cidade de Jericó havia umas espécies de amoreiras silvestres que eram chamados os sicômoros. Zaqueu então pensa: eu vou subir num sicômoro, porque do alto ninguém me impedirá de ver Jesus. Ninguém me impedirá de ter com ele, de dizer que eu estava esperando. E assim foi feito. Jesus entra na cidade de Jericó, olha lá em cima da árvore e encontrava-se Zaqueu. Diz para ele:
Desce daí, Zaqueu, porque apraz ao Filho de Deus nesta noite pernoitar na sua casa. E naquele mesmo instante, Zaqueu faz um verdadeiro exercício existencial, de autodescobrimento, de autoconhecimento, tal qual nos proclamam os benfeitores da espiritualidade em A Questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz de ser feliz nessa vida e de resistir ao mal. Ao que os bons espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Zaqueu, do alto da árvore, quando começa a conversar com Jesus, faz o exercício do autoconhecimento. E já desce respondendo a Jesus: mestre, eis que eu divido todos os meus bens com os pobres. E se por acaso eu defraudei alguém, se eu usurpei, se eu roubei, se eu me apropriei de algo, eu restituirei 4 vezes mais. E descendo daquela árvore, Jesus vai até a casa de Zaqueu e lá pernoita, não sem antes dizer: a salvação chegou na sua casa. Porque também tu és filho de Abraão, e também tu és digno de receber a salvação do Filho de Deus. E porque eu, após contar o encontro de Jesus com o cego de Jericó, passei para o encontro de Jesus com Zaqueu. Porque cada um de nós, valendo-nos da simbologia de Zaqueu, devemos envidar todos os nossos esforços para nos aproximar de Jesus. Não devemos pensar no que as outras pessoas vão dizer, vão pensar, porque notem, Zaqueu era um homem pequenino. Ele subiu numa árvore, ou seja, como os nossos jovens hoje diriam, ele pagou um mico. Ele pagou um verdadeiro King Kong, porque era um homem aculturado na sociedade, era um homem respeitado na sociedade. E o que pensaram os homens de Jericó quando viram subindo numa árvore? O homem enlouqueceu. O homem não dá conta mais das suas atitudes, não. O homem não deixava de envidar os melhores esforços de fazer todas as coisas para ir ao encontro de Jesus. Ele não se preocupava com o que os outros iam dizer, com o que os outros iam falar. A preocupação dele era ter com Jesus, ainda que por alguns momentos. E eu pergunto a cada um de nós: quais têm sido os nossos esforços para nos aproximar de Jesus? Será que nós temos ido até ele ou apenas nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas agruras, temos pedido que ele venha até nós? Será que nós temos nos preocupado com aquilo que as outras pessoas vão dizer? E olha que as outras pessoas dizem tudo. As opiniões alheias estão sempre concordes com a forma que elas têm de ver o mundo. Mas nós devemos agir de acordo com o Evangelho, de acordo com a proposta de Jesus nas nossas vidas, sem temer o que os outros vão dizer, sem deixar de nos esforçar para ir ao encontro de Jesus. E Jesus, por certo, fez-se luz na vida do cego de Jericó, de Bartimeu, fez-se luz na vida de Zaqueu, fez-se luz na vida de tantos outros personagens evangélicos, como Miriam de Migdol, Maria de Magdala, como os seus 12 apóstolos, como em todos aqueles endemoniados, em todos aqueles rancenianos, em todos aqueles sofredores que iam até ele. Mas Jesus igualmente faz-se luz todos os dias na nossa vida. Então, por ocasião desse Natal, que nós nos deixemos banhar pela luz de Jesus e possamos agradecer. Possamos perquirir onde podemos nos tornar pessoas melhores e objetivar, seguir em frente, sem temer, sem qualquer tipo de amedrontamento. Mas muitos diriam assim: ah, Rafael, mas esse ano foi um ano tão complicado, esse ano foi um ano de tantas desencarnações, esse ano foi um ano onde nós, muitas vezes, nos perdemos no meio de tantos dissabores, que eu acho que até mesmo a nossa fé, ela ficou um tanto quanto claudicante. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte:
esse ano de 2020, que prenuncia o ano de 2021, foi um ano de grande significação para todos nós. Foi um verdadeiro ano de chacoalhar as nossas almas, de chacoalhar os nossos espíritos, para que nós pudéssemos entender a vida sob outro prisma, pudéssemos nos religar a Jesus e assumir novos propósitos. E quem nos diz isso é o Livro dos Espíritos. Em quase todas as palestras que tenho feito esse ano, eu tenho convidado as pessoas a refletir sobre a questão 737 do Livro dos Espíritos. Porque muitos perguntam, olha, Rafael, por que nós tivemos o coronavírus? Porque muitos de nós ainda se encontram dentro dos nossos lares, nesse processo das quarentenas, nesse processo onde o próprio Natal vai ter que ser num espaço reduzido, comungando com poucas pessoas, onde o Réveillon não vai poder ser aquela festa onde todos se reúnem, se abraçam. E eu convido, vamos ler a questão 737? Fica como dever de casa, porque aqui os espíritos nos respondem. E eu peço permissão para fazer a leitura, porque Kardec pergunta assim aos bons espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta se dá de uma forma magnífica: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? Vocês me permitem fazer uma parceria com Kardec? Eu quero fazer a pergunta agora de um outro jeito. Com que fim fere Deus a humanidade por meio do coronavírus? E a resposta: para nós progredirmos mais depressa, para que nós possamos nos regenerar. Então, quando olharmos para esse ano, que possamos olhar com um olhar de gratidão, porque tudo isso que está acontecendo tem uma finalidade. A finalidade de nós progredirmos, a finalidade de nós nos renovarmos, a finalidade de nós nos conectarmos a Jesus. E nós estamos fechando o ano com chave de ouro, porque no Natal, tempo de lembrar de Jesus, é a possibilidade de refletir em todos os aprendizados que este ano nos trouxe. E eu quero destacar com vocês 6 aprendizados. Vamos lá? Se quiser, podem até anotar. E o primeiro aprendizado é repensar a nossa espiritualidade. Porque vejam, como nós estávamos antes, como nós estaremos depois. Porque muitos hoje falam no normal de antes e no novo normal, que será o normal de depois. O fato é que nós estávamos muito materialistas, ligados às coisas da matéria, ligados às disputas, ligados ao poder do mundo, às coisas do mundo, sem nos dar conta que nós somos espíritos imortais. Nós não somos corpos materiais em experiências espirituais. É exatamente o contrário. Nós somos espíritos imortais perpassando experiências materiais. Nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Tal é a lei. Ou seja, tanto quanto nós nos prendemos à matéria, tudo o que acontece de problema, de dificuldade, nós tendemos a fazer o vazio existencial. Nós tendemos a nos deprimir, a ter as angústias, porque nós estamos olhando tão somente o aspecto material da existência. Mas quando nós nos vinculamos ao espírito que somos, criado simples e ignorante, e que caminhamos para a perfeição, nós damos um outro valor à nossa vida. Nós damos um outro sentido à nossa existência. Olhem para as minhas 2 mãos. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Onde estão os nossos valores? Naquilo que eu tenho ou naquilo que eu sou? Porque aquilo que eu tenho, eu posso perder. Bastou um pequeno vírus, pequenino, invisível a olho humano, para que as projeções mundiais tivessem que ser refeitas, para que o homem se desse conta de que ele não pode tudo o que quer. Mas quando eu valorizo o que eu sou, o bem que eu faço, os amigos que eu conquisto,
e tudo aquilo que são conquistas do espírito imortal, eu não perco a minha paz nunca. Eu não perco a minha alegria de viver nunca. Ou seja, nós precisamos repensar a nossa espiritualidade. Quer dizer, então, Rafael, que eu não posso dar valor às coisas? Posso, porque eu preciso das coisas para estar no mundo, para pagar as minhas contas, mas eu não posso dar mais valor às coisas do que o espírito imortal que eu sou. Porque a proposta de Jesus no Sermão da Montanha era: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Ou seja, Jesus não nos pede para abandonar o que é material, mas ele nos pede para valorizar, em primeiro lugar, o que é espiritual. Nós podemos ter as coisas, mas não podemos permitir que as coisas nos tenham. Porque se nós permitirmos que as coisas nos tenham, nós somos sérios candidatos ao vazio existencial, às angústias, aos problemas do trato psíquico. Então pensemos nisso e passemos a valorizar o nosso espírito, as conquistas da espiritualidade e seguir para um segundo aprendizado que esse ano nos trouxe, que é repensar a nossa imortalidade. Porque nós, espíritas, muitas vezes não nos damos conta de que nós não morremos, nós desencarnamos. Eu vejo pessoas espíritas dizendo assim: olha, Rafael, mas no Brasil já desencarnou mais de 180 mil pessoas. É verdade, mas nós não perdemos nenhuma delas. Porque perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um relógio, que é material. As pessoas se separam temporariamente de nós, porque, em verdade, elas estão retornando ao lar espiritual. E nós também retornaremos para o lar espiritual, mais dia ou menos dia. E o que traz maior esperança, maior alegria nesse processo é que nós vamos nos reencontrar. Então, como é bom ser espírita, como é bom saber da imortalidade da alma, como é bom saber que o meu parente, que o meu pai, que o meu irmão, que o meu amigo da casa espírita, e antes de ontem morreu um grande amigo de uma casa espírita, presidente de uma casa espírita aqui em Niterói, uma pessoa do círculo das nossas afeições. Sentimos dor, sentimos, porque nós espíritas temos sentimentos, sentimos dor, sentimos tristeza, mas não podemos transformar a dor saudade em dor revolta, porque quem se revolta deixa de compreender a bondade e a misericórdia de Deus. Nós devemos ter aquela fé robusta e aquela certeza de que quem está desencarnando, em verdade, está retornando à nossa verdadeira casa. Então, precisamos repensar a nossa espiritualidade. E quando olharmos na televisão e cada dia vai aumentando o número das desencarnações, pensarmos assim: estão retornando ao verdadeiro lar. Se há do nosso lado pessoas que estão chorando pela saudade, há do lado de lá pessoas que estão sorrindo e agradecendo pelo retorno do ente querido. E nós sabermos que um dia estaremos todos juntos no lar espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Essa nossa maior esperança, essa nossa maior alegria. Este é um aprendizado. Mas nós temos um terceiro aprendizado: o retorno à família. A possibilidade de estar com nossos pais, com nossos filhos, com nossas esposas e esposos, com nossos parentes. Porque diz a questão 775 do Livro dos Espíritos que quando se relaxarem os laços de família, recrudesceria na sociedade o egoísmo. E observem, quando estamos no processo das quarentenas, quando estamos no processo de permanecer o maior número de horas dentro do nosso lar, nós estamos, por consequência, mais tempo com os nossos familiares. É Deus nos proporcionando esses reencontros para que nós possamos olhar um nos olhos dos outros e perguntar: puxa, há quanto tempo eu não tinha essa oportunidade de jantar com você, de perguntar do que você está precisando, porque nós temos muitos invisíveis dentro dos nossos lares. Às vezes, aquele avô
que a gente, na correria do dia a dia, acordava, ia para o trabalho, retornava de noite e já ia dormir e não conversava com ele. Às vezes, o próprio filho, que só via o pai no final de semana. Às vezes, a esposa, que ficava encontrando o marido só no dia de domingo, porque o seu cônjuge tinha sempre o happy hour, a academia, a aula de inglês, mas agora Deus nos colocou dentro dos nossos lares, para que nós possamos estar juntos, reforçar os nossos laços e recuperarmos esse sentimento de família. Eu digo para vocês que tem sido uma experiência notável para mim, porque em 10 de outubro de 2018, eu tive a felicidade maior de minha vida quando nasceu a pequenina Clara, que hoje é um foguetinho que corre de um lado para o outro, e se em algum momento vocês escutarem algo que não seja a minha voz, é ela correndo de um lado para o outro. E o fato é que eu faço palestra, trabalho no Banco do Brasil, faço uma outra faculdade, já fiz direito, estou fazendo psicologia. Encontrava com a minha Clara só no final de semana. O fato é que agora eu encontro segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu gravei um videozinho ensinando ela a contar de 1 até 10. E eu tenho a felicidade de dizer para os meus amigos, olha, quem ensinou a minha filha a contar foi o pai dela. Quem ensinou a minha filha o alfabeto foi o pai dela, não foi a creche. Então valorizemos essas horas ao contato dos nossos. Agradeçamos a Jesus, agradeçamos a esse ano que nos possibilitou todas essas coisas e não cancelemos, porque os jovens têm um linguajar bastante, eu vou dizer assim, bastante engraçado. Porque quando encontro com os jovens da minha mocidade espírita, eles dizem assim, Rafael, melhor seria ou que nós cancelássemos o ano de 2020 ou que nós simplesmente pulássemos. E eu digo, não. Nós aprendemos muita coisa. E a quarta coisa que nós aprendemos foi repensar a nossa tolerância, repensar o nosso respeito. Porque, observem, o mundo, na feliz expressão do benfeitor Emmanuel, na lição 36 do livro Vinha de Luz, vem se dividindo em facções, em grupos. Ele intitula a lição com o título Facciosismo. Por quê? Porque há o grupo da esquerda, há o grupo da direita, e as pessoas brigam sem cessar. Há o grupo dos protestantes, há o grupo dos católicos, e as pessoas brigam sem cessar. Há o grupo, ainda hoje, para o nosso pasmar, daqueles que se consideram superiores porque são brancos, daqueles que não são brancos. E nós vamos nos dividindo no mundo em grupos, em pessoas que se consideram adversárias umas das outras, porque pensam diferente, porque têm diferentes opiniões políticas, porque têm diferentes formas de ver o mundo. Mas veio o vírus e disse assim para a gente, o inimigo não é o outro, o inimigo é o vírus, que precisa que vocês se juntem para combater o vírus. E nós precisamos olhar para o lado e ver que a pessoa que pensa diferente de mim não é meu inimigo. E ver que a pessoa que vota diferente de mim não é meu inimigo. E ver que a pessoa que tem uma diferente cor da pele não é uma pessoa nem maior nem menor, mas é um par meu, é um irmão meu. Então, todas essas lições são lições que nós estamos tendo nesse ano de 2020. Existe uma outra lição, eu acho que eu já estou na quinta, que é um repensar da solidariedade. É um repensar da caridade. Porque vejo muitas pessoas dizendo assim, esse ano nós não praticamos a caridade porque as igrejas estão fechadas, as casas espíritas estão fechadas, porque os ambientes religiosos tiveram que fechar. Mas, ora bolas, fechou porque nós acompanhamos a ciência. A nossa fé é uma fé raciocinada. E uma fé raciocinada é aquela que acompanha a ciência em todas as épocas da humanidade. Então, para que ninguém se contamine dentro de uma casa espírita, é melhor que as nossas reuniões se façam pelo Zoom, se façam pelo StreamYard, se façam pelo WhatsApp. Mas nós deixamos de fazer a caridade? Não deixamos. Nós aprendemos outras formas de fazer caridade.
E eu gosto muito do benfeitor Emmanuel, porque na lição introdutória do seu livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz que, por muitas vezes, as pessoas cultuarem Jesus só nos templos e esquecerem de Jesus na via comum, nós estamos nos perdendo do sentido da religiosidade. Porque nós não precisamos de templos para fazer caridade. Para fazer caridade, basta que nós tenhamos os corações abertos. E nós descobrimos como fazer caridade pelas redes sociais, enchendo as redes sociais de mensagens positivas, de poesias, enchendo o mundo com o nosso colorido, porque os atendimentos fraternos passaram a ser feitos pelo telefone. A distribuição das cestas continuou a ser feita, só que com as pessoas usando máscaras. Então, o repensar da solidariedade foi descobrir que, mesmo com a casa fechada, nós encontramos outros meios de sermos fraternos. E eu me lembro de um gênio da Renascença italiana chamado Leonardo da Vinci, que há uma frase dele formidável, onde ele diz: para estar junto, não é preciso estar perto, mas é preciso estar do lado de dentro, ou seja, mesmo dentro dos nossos lares, nós podemos estar juntos. Eu estou junto de vocês aqui agora. Se não fosse essa pandemia, esse recolhimento, eu talvez não tinha condição de hoje estar em Bertioga. Eu talvez não tivesse condição de hoje estar mandando os meus melhores sentimentos, as minhas melhores vibrações e pedindo a Jesus que os abençoe. É ou não é para agradecer por esse ano? E a sexta lição é a lição de nós repensarmos o nosso convívio com Jesus, nos reconectarmos com Ele, porque na correria em que nos encontrávamos, nós havíamos perdido do contato com a Divina Estrela. Nossa vida estava escurecida, nossa vida estava com os mais variados problemas, porque nós havíamos perdido o rumo da luz dos nossos passos. Então, quando somos colocados dentro dos nossos lares, nos possibilitando as orações, nos possibilitando as reflexões, nos possibilitando essa reconexão com Jesus, é uma grande lição que esse ano veio nos trazer. Lembrando de Albert Schweitzer, porque nascida em 1875, na Alsácia, que foi da França, depois que a Alemanha, na Segunda Grande Guerra, invadiu a França, passou a ser alemã e depois voltou a ser francesa. E Albert Schweitzer, com 30 anos de idade, ele já era tudo aquilo que o mundo poderia considerar que um homem pudesse ter no mundo, porque ele era filósofo, era professor, ele era um grande músico, que fazia conferências pelo mundo entoando as canções de Johann Sebastian Bach. Já tinha fortuna, já tinha sua casa, mas ele pensava que no íntimo algo lhe faltava. Foi num domingo de Páscoa que ele pensou, puxa, mas como eu me reconecto a Jesus? Como eu posso fazer algo para que o Natal, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, possa repercutir em cada dia de minha existência? Porque o Natal não é um dia, o Natal são todos os dias. Quando abrindo o jornal, ele ficou sabendo de missões francesas na África, no Gabão, na cidade de Lambaréné. E se tiver algum professor de francês quiser me corrigir, me corrija ao final, porque eu não sei francês. E ele, aceitando ir em uma daquelas missões, foi para a África, junto com negros africanos, junto com portadores da hanseníase, e ali abriu um hospital, onde ele, que fez a faculdade de medicina rapidamente, começou a atender aqueles negros com lepra, aqueles negros com doenças tropicais, e ficou na África por mais de 50 anos, comemorando o seu Natal, comemorando o Natal do Mestre Jesus, atendendo o ser humano, sendo o irmão daqueles outros seres que não tinham como ser atendidos e nem tinham como pagar consultas. Em 1952, ele foi laureado do Prêmio Nobel da Paz. Em 1965, ele veio a desencarnar.
não sem deixar inúmeros livros para que nós lêssemos e refletíssemos sobre a sua vida, mas sobre a sua reconexão com Jesus. E uma de suas frases que eu quero terminar a nossa fala, o nosso momento de conversa fraterna, era mais ou menos essa: os anos podem enrugar a nossa pele, mas perder a esperança faz enrugar o nosso espírito, faz enrugar a nossa alma. E o que Albert Schweitzer queria dizer? Que todos nós vamos envelhecer, mas quando deixamos de pensar em Jesus, quando não permitimos que Jesus renasça por ocasião do seu Natal, todos os dias da nossa vida, nos fazendo seres humanos melhores, mais afáveis no bem, seres humanos que servem o seu próximo, o que vai enrugando é a nossa alma. Não deixemos a nossa alma enrugar. Comemoremos o Natal de Jesus, relembrando essas 6 propostas, repensando a nossa espiritualidade, repensando a nossa imortalidade, reconectando-nos com a nossa família terrena, porque reconectando-nos com essa pequena célula, nós estamos nos vinculando à grande célula da sociedade, que é o mundo onde nós estamos estagiando. Que nós possamos fazer a caridade, respeitar as diferenças e, sobretudo, ter Jesus sempre ao nosso lado. Era assim que Albert Schweitzer comemorava o seu Natal. E quando pensamos na sua vida, ele também passou períodos de pandemia, porque de 1875 a 1965, o mundo passou pela pandemia da gripe espanhola, passou pela Primeira Grande Guerra, passou pela Segunda Grande Guerra, e ele não reclamou um só momento. Continuou trabalhando, continuou servindo, e todos os dias de sua vida foi um cântico de louvor a Jesus. É Natal, meus amigos de Bertioga. É Natal, meus amigos da Casa do Caminho de Luz. Então, o convite que eu deixo para cada um de vocês é: vamos ir até Jesus, ele que nunca se afastou de cada um de nós. Vamos abrir as comportas do nosso coração para celebrá-lo. Olhando para este ano de 2020, agradecendo por todos os aprendizados. E olhando para o ano de 2021 com toda a esperança do mundo. Porque aquele que está em Jesus, nos diz o apóstolo Paulo, nova criatura é. Feliz Natal. E vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas meu nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Um grande abraço e vamos às perguntas, se tiverem. Se eu não souber, eu prometo que eu passo para o Márcio e ele responde. Um abraço. Meu amigo, até o momento nós não tivemos nenhuma pergunta, mas certamente a reflexão está sendo muito grande, né, em respeito a toda essa proposta que você nos traz, a esses 6 itens que você nos trouxe aí para a gente pensar um pouquinho e refletir bastante sobre isso. É momento de reflexão, né? Esse instante em que estamos próximos ao Natal, e esse momento deveria ser durante todo o nosso ano, né? Esse é um exercício para todos nós, mas é um momento de reflexão realmente, é um momento de um ano diferente, né? De um ano especial. E você me fala, quando você traz essas 6 propostas aí, hoje a gente tem ouvido bastante coisa por aí, né? Várias lives, várias palestras, e ouvindo uma hoje,
o nosso amigo falava sobre valorizar a família, justamente isso que você traz na terceira proposta, né? Se a gente se preocupar, aliás, também uma outra fala de um amigo, né? Se você fizer o evangelho somente dentro de casa, portão para dentro, você já fez bastante. E às vezes nós pensamos que para fazer, né, aquilo que Jesus nos propôs, a gente tem que sair pelo mundo fazendo coisas grandiosas, quando na verdade, se nós conseguirmos pacificar a nossa família, já estamos num bom caminho. Se você puder dizer alguma coisa a respeito, um pouquinho mais sobre isso. Com certeza, Aproveito. vamos lá. A sua intervenção foi muito oportuna, sabe, Márcio? Porque quando nós pensamos em seguir Jesus, em cumprir o seu evangelho, em modificar os nossos passos, nós nos lembramos dos grandes missionários. Nós nos lembramos dos grandes baluartes da fé. E eu citei um hoje, que foi Albert Schweitzer, e nós temos outros, Irmã Dulce, Francisco de Assis, nós temos Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier. Mas para nós seguirmos Jesus, cumprirmos o teu evangelho, nós não precisamos ser nenhum deles. Nós podemos ser nós mesmos. E no âmbito das nossas atividades, naquilo que nos compete, fazer a vontade de Jesus buscando ser uma pessoa melhor. Ou seja, eu posso cumprir o evangelho de Jesus dentro do meu lar, com a minha filha, com a minha esposa. Eu posso cumprir o evangelho de Jesus no meu ambiente de trabalho, procurando ser um chefe melhor, procurando ser um melhor funcionário. Eu posso cumprir o evangelho de Jesus, ser um bom cristão na sociedade onde eu vivo, sendo alguém que me esforço por ser mais caridoso, alguém que respeita as diferenças, alguém que valoriza o ser humano, alguém que procura não agredir o meio ambiente. Então, o mundo é a grande oficina. Eu não preciso ir para a África, eu não preciso me tornar um ermitão. Eu posso, dentro das minhas possibilidades, sejam elas grandes ou pequeninas, dar o melhor de mim. Não por outra razão, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 4, nos diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Ou seja, cada esforço que eu realizo por domar as minhas más tendências, por domar as minhas más inclinações, eu, consequentemente, vou me fazendo um homem de bem. E o homem de bem é aquele que sorri, é aquele que é generoso, é aquele que é gentil, é aquele que sabe estender uma mão, é aquele que, quando todo mundo está fofocando, ele chega, vamos dar o rumo dessa prosa? É aquele que, quando todo mundo está falando só coisas negativas, que engrandece o discurso. Ou seja, nós não precisamos fazer nada de grandioso, porque muitas pessoas querem construir grandes propósitos. Nós podemos, dentro do nosso campo de ação, dar o melhor de nós. Não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Então Jesus espera o que nós podemos dar. Há uma citação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, que nos diz: cada um dá os dons conforme Deus os deu, como bons dispensadores da eterna graça de Deus. Então eu não vou dar mais do que eu tenho. Se eu tenho um sorriso, eu dou meu sorriso. Se eu posso dar um bom dia, eu dou um bom dia. Se na casa espírita eu não sou médium, eu não sou orador espírita, mas eu sou aquele que distribuo a mensagem na porta da casa, esse é o nosso melhor serviço. E é isso que deve nos fortalecer com Jesus, porque tudo aquilo que eu dou com o meu coração é o que melhor me conecta a Ele. Excelente. Você me fez lembrar de uma história até que a nossa amiga Larissa conta, de uma senhora lá da Mansão do Caminho que vendia, acho que era a revista, né? A revista que faz parte lá da casa, que é uma senhora que praticamente não tinha nem estudo, não sabia nem ler praticamente, e depois, quando ela desencarna e volta através de um médium da casa mesmo lá, o pessoal fica surpreso, né? Porque ela emitia grande luz, ou seja, era um grande espírito, na verdade, tendo seu papel ali. Por quê? Ela fazia exatamente aquilo com maior amor, com maior dedicação, com maior carinho,
exatamente essa proposta de Jesus. Ele não pede de nós muito, né? A gente vai expandindo esse amor. Então, através do nosso lar, que a gente conseguindo pacificá-lo, já é um grande passo que nós damos, e esse amor, então, vai se ampliando para toda a humanidade. E é isso que nós temos que ter em conta, o que Jesus quer de nós, o que Jesus espera de nós. Se nós fizermos cada qual a sua pequena parte, a sua pequena contribuição, né, em todos esses ambientes em que convivemos, como seria o mundo? Já estaria certamente bem melhor, né? Mas o momento aqui é para a gente refletir e buscar uma mudança, uma transformação. Se até aqui, de repente, nós não tivemos esse pensamento, que a gente possa, a partir desse instante, ter esse pensamento diferenciado para essa transformação que todos nós precisamos. Meu amigo, eu deixo para você as palavras, as considerações, agradecendo, logicamente, as pessoas já estão aqui dando os agradecimentos, agradecendo pelas palavras, né, que Jesus, aqui temos a contribuição dos amigos, desejando, né, tudo de bom para você, e que Jesus continue sempre o auxiliando nesta sua grande tarefa aí de trazer para nós essas mensagens do Cristo. Então vamos lá. Eu quero dar uma boa noite especial para Dirce Lemos, para Regina Garcia, para Lúcia Viana, para Adeilda Moreto, para Roberto Almendra, do Caminho da Luz, para Nádia Kikuchi, para Raquel Souza Carneiro Costa, para Márcia Paula M. Borges, para Aurinete das Dores Trajano de Miranda, para Luísa Gastaldello, para Deise, bom, se eu pronunciar errado, vocês me corrigem, Bit. Estou vendo aqui a própria mensagem no Caminho de Luz Bertioga, para Cursos Esperança, para Ângela Alegrete, para Maria Auxiliadora Ferreira Moura, para Roberto Almendra. O Roberto aqui está me pedindo para transmitir ao Raul fraternal abraço. Com certeza, meu amigo, o Raul, para mim, ele não é só um mestre, é como se fosse um segundo pai. O meu carinho pelo Raul é algo assim. Se não fosse o Raul, eu posso dizer para você, eu não estaria nem conversando com vocês aqui hoje. Então eu vou levar esse abraço para Raul. Eu acho que eu cumprimentei a todo mundo. Eu quero dar assim um Feliz Natal para vocês e dizer a cada um de vocês, não percamos a esperança. Sigamos em frente. E me lembro, Márcio, disso que você colocou aí, nós temos um grande tesouro nas nossas mãos. Porque quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. O Espiritismo é esse tesouro que nos mostra Jesus. Porque a mensagem de Jesus, sem essa chave da doutrina espírita, muitas vezes ela fica incompreensível. Mas com a chave do Espiritismo, nós podemos beber Jesus de uma forma segura, de uma forma inteligível, e ver que Jesus é o amigo de todas as horas. E ver que Jesus é a luz dos nossos passos. Quem está com Jesus não deve temer, deve seguir em frente. Então, as minhas considerações finais são as considerações que nós tenhamos gratidão, tenhamos esperança, não a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar, a esperança de quem levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, sabendo que Jesus está ao nosso lado, e seguir para o ano de 2021 perguntando onde eu posso amar mais, onde eu posso servir mais, porque esse vírus não vai baixar a nossa cabeça. Nós estamos com a cabeça levantada, lembrando dos antigos cristãos que faziam os cultos nas catacumbas, que morriam nos postes do martírio e ainda diziam, Ave Cristo, os que vão viver a vida eterna te glorificam e saúdam, que passaram pelos dias da Idade Média, as Inquisições, as Cruzadas, que sofreram as mais terríveis perseguições e nos deixaram o legado do cristianismo. E hoje nós temos o legado do cristianismo e o legado espírita, para nós olharmos para os dias do presente como uma proposta de darmos o nosso melhor, de oferecermos ao mundo as nossas curvas de amorosidade, as nossas curvas de trabalho no bem. Meus amigos, um beijo, um Feliz Natal e que Jesus esteja com cada um de vocês e os seus familiares. Até uma próxima.
Até mais. Um Feliz Natal a toda a família, especialmente a Clarinha aí, que hoje não apareceu para nós. Eu quero contar uma história bem rápida da Clarinha, porque a vida nos ensina pelas pessoas que estão mais próximas de nós. E a coisa que a gente mais deve, vamos dizer assim, se precatar é com uma coisa chamada vaidade, porque se tem algo que nos liga a Jesus, chama-se humildade, simplicidade. Se tem algo que nos distancia dele, chama-se vaidade e orgulho. Eu recebi um convite para fazer uma live na Federação do Distrito Federal e ia transmitir pelo sítio da FEB. E aquele dia eu fiquei assim todo preocupado. Não, vai transmitir pela FEB, eu tenho que tomar cuidado para o telefone não tocar, eu tenho que deixar a sala toda silenciosa. Gabi entra para dentro do quarto com a Clara, não deixa ela sair de jeito nenhum. Bom, aquele dia ela saiu. Rosetou a sala inteira, tirou. Vocês estão achando que isso aqui é uma parede? Isso aqui é um paninho, gente, ó. Destruiu o meu paninho aqui do fundo, apareceu aqui na transmissão, deu beijo para todo mundo, e eu não sabia se ficava com vergonha, onde eu enfiava a minha cabeça. O pessoal do Distrito Federal, Rafael, nós estamos em casa. Essa é a vida como ela é. E eu me dei conta que antes de eu fazer uma palestra, que antes de eu divulgar a mensagem de Jesus na FEDEF, na FEB, eu sou pai. Então, o primeiro trabalho de caridade é dentro da minha casa. Eu aprendi aquela lição. Então, hoje eu me dou conta que fazer caridade não é apenas subir numa tribuna espírita, mas é trocar uma fralda, é aguentar muitas vezes a pirraça, é educar almas, porque educando almas, a gente vai se educando, porque nós precisamos ser exemplos e nós vamos construindo uma sociedade melhor. Um grande abraço a todos. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Até mais. Até mais. Abraço a todos.